Luizinho Vieira, pode? Professor, reapresentação do elenco, né? Após um jogo muito equilibrado, como o senhor falou. Na última coletiva, o senhor especificou que um detalhe acarretaria no título de campeão brasileiro lá em Santa Catarina. Então, o que o senhor pretende passar na semana para o elenco, visto que o senhor sempre falou que não gosta de exceder, e agora é praticamente o último jogo da temporada? Bom dia a todos, né? É a cereja do bolo. Então agora não mudar muito o que vem dando certo, né? A gente vem num bom nível, fez um bom jogo. O detalhe, né, do futebol, da decisão, da parte emocional, de poder decidir, né? Mesmo se a gente tivesse feito o gol, principalmente aquela bola do Bolt e tal, o jogo a decisão ela não ia finalizar. A gente ia precisar da mesma estrutura para a gente poder chegar ao título, né? Então, dentro do planejamento da semana, dentro das imagens, das correções do jogo, entender mais ainda o adversário, né? A gente tinha feito um confronto contra o Brusque ao longo do ano, mas agora é um momento diferente, o Brusque em outro momento também, mas principalmente o momento do Amazonas, né? Que dentro do domínio do jogo a gente teve as ações mais ofensivas e de repente o Brusque veio dentro de uma ideia central de poder até mesmo empatar o jogo, ou óbvio, de tentar vencer, né? Mas afinal ela está em aberta, mas eu estou muito confiante no que a gente desenvolveu para esse jogo, sempre com muito respeito ao adversário, mas não tenha dúvida, a gente vai procurar se impor dentro do jogo. Do meu trabalho de estudar o adversário, mas o Amazonas tem a sua cara. Eu não vou abrir mão de um time agressivo, de um time que vai cumprir funções táticas, justamente porque, como eu falei, né, foi muito bom o acesso, mas ele já passou, ele já ficou para trás. Esse grupo já fez história e a gente tem uma oportunidade única de ser campeão brasileiro. Então, não tenha dúvida, a gente vai tentar, vai procurar, vai trabalhar nos mínimos detalhes para poder fazer o jogo que ele pedir. Se ele pedir uma decisão por pênaltis, a gente vai estar pronto para poder voltar campeão brasileiro. Professor, o Brusque tem sido o algoz dos times amazonenses, né, nos últimos anos. Teve a situação do Manaus lá na D. O Brusque nunca perdeu aqui, nunca perdeu lá para um time amazonense, né? O que fazer para tirar essa pedra no sapato no meio do Amazonas? E como um torcedor foi no hotel do Amazonas, né? Falou que está na hora de fazer o povo feliz amazonense, porque o Brusque já fez a gente chorar. Também. Teve-se essa decisão contra o Manaus, né? Mas é outro momento, né? O clube, o Amazonas, apesar de ser pouco tempo de trabalho, mas é um clube vencedor que tem uma mentalidade muito legal, né? Mentalidade de time grande. Eu penso igual sobre isso, dos conceitos e principalmente a formatação das ideias de jogo, né? É um jogo altamente motivante. Ele te dá, eu falei isso para os atletas, né, de poder você pegar um carimbo escrito campeão brasileiro e colocar no seu currículo. É óbvio que o Brusque também vai querer isso, não tenha dúvidas, né? Mas a maturidade do nosso time, e a gente tem bons exemplos, né? Você citou um exemplo do Brusque de uma época vencedora. Eu posso te dar um exemplo da maturidade do meu time em cima do Paysandu, com praticamente 50 mil pessoas também. E a gente saiu perdendo aquele jogo, né? Então, o grupo está muito maduro em cima das ideias. A sua formatação de jogo, ela sempre é com respeito ao Brusque, porque tem um grande treinador, tem um grande trabalho. Não foi à toa que subiu também, né? E subiu muito parecido com o Amazonas subiu. A diferença foi que o Brusque construiu 4 vitórias no início e a gente fez 4 vitórias na parte final do quadrangular do acesso. Há respeito mútuo, né?
e tem que existir, até porque esse trabalho que a gente que é vitorioso, ele nos deu a opção de estar 5 jogos invictos, com 8 gols pró e 1 contra só. Então não tem por que eu pensar diferente de ser campeão brasileiro, com todo respeito ao Brusque, mas a gente vai se impor no jogo. E o Brusque sabe disso também. Que eu também sei que o Brusque vai tentar de todas as maneiras. Então, é fazer o jogo que pedir, né, dentro disso. E a guerra de planejamento é isso, é procurar traduzir o jogo para o seu estilo de jogo. E para isso, a gente vai tentar de todas as formas fazer o jogo que a gente vem fazendo. Treinador, o senhor falou do estilo de jogo, e o estilo de jogo do Amazonas é bola de pé em pé, troca de passes. E no último jogo que o Brusque fez em casa, no quadrangular, o campo estava impraticável, estava uma verdadeira piscina. Como fazer se o Amazonas tiver que enfrentar esse tipo de situação? Como jogar ali, como mudar o estilo para poder sair com a vitória? Mas dentro das condições do gramado, choveu muito, a gente está até acompanhando o fator climático, né? Provavelmente a gente vai ter um campo bem úmido, molhado, enfim. Muda um pouquinho a velocidade do jogo. Agora, esse jogo especificamente do Brusque contra o São José, entre aspas, o Brusque até perdeu, porque saiu um gol no último minuto e o VAR anulou, né? É bem polêmico até. Um retrospecto que possa puxar para nós? Não sei, mas a gente vai estar pronto para isso. A gente vai viajar já na quarta-feira para poder chegar quinta-feira em Santa Catarina, justamente para poder trabalhar no clima, nas condições de ter um campo mais molhado. Enfim, a gente está trabalhando nos mínimos detalhes para poder chegar prontinho na decisão, tanto, como eu falei, da questão da umidade, do clima, do conceito de jogo, né? E em cima da ideia de jogo, quanto mais você marcar alto, melhor num campo que não vai te dar tantas condições de poder fazer um futebol um pouquinho mais plástico. Agora, se o jogo também pedir muita vontade e raça, vale o campeão brasileiro. E aí a gente vai estar atento a isso, e o mais importante que tem de um jogo final, e esse que pode nos conduzir ao título, é entender também e planejar tudo que possa acontecer, inclusive os pênaltis, como eu falei. Então, a gente vai chegar pronto para poder decidir. Professor, você falou em retrospecto, né? Fiz um levantamento desde 2015 até o momento, foram 11 confrontos contra adversários catarinenses, né? E a única vitória do futebol amazonense foi do Amazonas contra o Figueirense nessa Série C. Então, um retrospecto muito grande. O Amazonas, no último jogo em Santa Catarina, terminou vencendo. Vocês se apegam nesse retrospecto para possível título? Tem alguma superstição aí, professor? Tem. Eu tenho uma superstição que ela é muito importante. E eu falei para os atletas no primeiro dia, no primeiro contato, que o meu time, ele tem uma ideia de jogo e o titular é a ideia do time. Então, dentro de um jogo decisivo, que a gente não pode perder muito tempo na execução, o treinador vai ficar louco. E no caso sou eu, no cumprimento das funções táticas, né? Porque a partir desse momento, a gente vai ficar um pouquinho mais próximo de um bom rendimento, né? E a função tática, ela é de inibir o adversário ou dificultar as ações, como aconteceu aqui, né? Tem a história do placar final, o resultado esportivo, e tem o resultado do jogo, que às vezes você perde o jogo e jogando de repente um futebol melhor ou com mais situações do que o adversário, né? A gente fez dentro do jogo um jogo muito consistente, a gente sofreu pouco de novo ao longo de todo o jogo, né? E teve opções maiores do que o Brusque de construir a vitória, né? Então a missão é essa, de chegar na casa do adversário e poder se impor dessa maneira, porque enxergo que esse é o caminho mais próximo para você construir a vitória. Em caso de pênalti, já tem uma lista pré-escolhida ou vai ser do momento lá, quem estiver bem psicologicamente para bater? Não, a gente vai trabalhar todos os atletas em cima disso, que é importante, né? Mas também tem um feeling, né? De chegar na hora
na hora específica e é óbvio que vai ter uma pré-lista, mas até a confiança, entender que às vezes o jogo passou num setor e teve um desgaste maior de certo atleta e até da parte emocional. Acontece de um jogo você está muito confiante e de repente não era a primeira ou segunda opção, e ao contrário também, de fazer um jogo muito bom, mas não, enfim, como eu falei, para você chegar ao título são detalhes, os mínimos detalhes, e a gente está muito atento a isso para poder fazer um grande jogo. Professor, o senhor perdeu o Maicon no primeiro jogo e o Renan Castro agora para o jogo da volta. Como é que está a cabeça do professor aí? Já começou a ter aquele trevo para ver quem vai escalar? Não, o Tavares volta e o Tavares vem trabalhando muito bem, né? É um grande reforço dentro das ideias que a gente tem. A gente perde o Renan, mas ao longo da semana entender, né, a característica certa, montar uma estratégia também, que é um ponto forte do Brusque. As beiradas, né? Tanto com Dentinho, mas com Bala, com o Diego Tavares, enfim, a gente montar uma ideia de início, como a gente sempre fez, mas também planejar o segundo tempo para resolver problemas, que é a missão do comando técnico, né? Prever o que é que pode acontecer ao longo do jogo, inclusive a questão de clima, que de repente muda a característica um pouquinho. Se tiver com o campo muito alagado, é óbvio que a bola vai transitar mais por cima, questão de bola aérea, enfim. São detalhes importantes de um jogo decisivo, que, como eu falei, a gente está atento a tudo que possa acontecer.